Precisa exorcizar o fantasma do Allianz Parque, né? Porque a gente sabe que na final do Campeonato Paulista do ano passado, o São Paulo tinha uma vantagem até maior, chegou a abrir 3-0 no jogo de ida no Morumbi, depois tomou um gol no finalzinho, foi para o Allianz Parque com 3-1 e essa vantagem ela simplesmente acabou com menos de 20 minutos de jogo. O São Paulo precisa ser mais corajoso, precisa ousar e não se limitar apenas em defender. Tem que jogar o jogo como se tivesse 0-0. Agora vamos comentar então, Chicão. Bacejo aí, esse jogo choque rei. Vamos começar pelo Bacejo agora. O que você achou dessa vitória aí do Tricolaço, Bacejo? Vitória importante, sobretudo se a gente considerar o que aconteceu no clássico entre São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, né? O Morumbi estava lotado e o Palmeiras acabou vencendo graças às duas falhas do Arboleda, que ontem, na minha opinião, foi o melhor em campo, ganhou todos os duelos individuais com os atacantes do Palmeiras, foi muito bem, quase deu uma linda assistência para um gol de placa, né? Porque seria um gol de placa do Caleri. Enfim, Arboleda muito bem. O Palmeiras, nos primeiros minutos do jogo, conseguiu levar mais perigo, conseguiu chegar ao ataque com mais naturalidade. O São Paulo aparentou ter sentido um pouco de dificuldade com o esquema tático, né? Com 3 zagueiros do Palmeiras, o Gabriel Menino explorando bastante o corredor pela esquerda e o Mike pela direita, chegando muito na linha de fundo, até porque os alas tinham mais liberdade para sair para o ataque, né, com os 3 zagueiros na retaguarda. Mas, aos poucos, o São Paulo conseguiu entender a proposta de jogo do Palmeiras e igualar, talvez se movimentar de uma maneira mais inteligente. O Dorival falou isso um pouco na coletiva, né, depois que ele arrumou o posicionamento de um jogador em específico, que ele não disse o nome para não dar arma para o adversário, já pensando no jogo de volta. Depois que ele arrumou o posicionamento de um jogador em específico, o São Paulo conseguiu neutralizar melhor o Palmeiras. E aí, no segundo tempo, o São Paulo foi dominante, criou muito mais, engoliu o adversário e merecidamente conseguiu a vitória. A gente sabe, foi uma infelicidade, né? Um desvio do Luan que... Talvez se essa bola não desviasse, o Everton faria a defesa sem grandes problemas, mas também o São Paulo chegou diversas outras vezes, teve chute do Caio Paulista, teve aquela bola que o Luan salvou praticamente em cima da linha. Então o São Paulo foi muito bem, agora precisa exorcizar o fantasma do Allianz Parque, né? Porque a gente sabe que na final do Campeonato Paulista do ano passado, o São Paulo tinha uma vantagem até maior, chegou a abrir 3-0 no jogo de ida no Morumbi, depois tomou um gol no finalzinho, foi para o Allianz Parque com 3-1 e essa vantagem ela simplesmente acabou com menos de 20 minutos de jogo. O São Paulo precisa ser mais corajoso, precisa ousar e não se limitar apenas em defender. Tem que jogar o jogo como se tivesse 0-0. Caso contrário, grandes chances de o São Paulo sofrer mais uma humilhação dentro do Allianz Parque. Ô Chico, e dentro disso tudo que o Bacejo falou, você acha que com o Palmeiras jogando essa bolinha que o Palmeiras está jogando aí, dá para ganhar, dá para se classificar diante do São Paulo no Allianz na quinta-feira? Olha, dá, mas o jogo não vai ser, não ia ser no estádio da Torre, por causa do show, não é? Não, vai. Vai ser, o primeiro jogo vai ser lá. O estádio é Allianz Parque lá. Não, é W Torre. O estádio não é do Palmeiras, o estádio da W Torre está vendo aí a briga toda que a Leila arrumou, né? Vai ser lá, com os donos do estádio. Então vai ser lá e vai ser o último. O último do quê? O último jogo, porque a partir daí a Taylor Swift chega... Você quer acabar com... Você quer Taylor Swift, você quer queimar lá 50 Cent, você quer tirar o estádio do Palmeiras? Não, eu não. A W Torre que está cumprindo a lei, está cumprindo o acordo. Porque o estádio é da W Torre. Porque o estádio é da W Torre. Então ele marcou shows com a Taylor Swift e agora a Taylor Swift vai ficar lá 10 mil anos, fazendo show. E o Palmeiras não vai ter estádio para jogar. Ou vai ter que fazer um acordo para o São Paulo, jogar os dois no Morumbi, ou vai ter que jogar, sei lá. Ó, eu ofereço o estádio, a Neoquímica? A Neoquímica Arena. É mesmo? Você acha que não tem problema? Não, desde que não quebre nada. Você acha que vai ser tranquilo lá? Não. Um banquinho ou outro pode quebrar, mas sem vandalismo, né? Mas tudo bem, eles que se acertem, né? Fala que o estádio... Não, o estádio... Mas vai dar ou não vai dar? O quê? Pro Palmeiras? Então, daria, se o segundo jogo fosse lá no estádio da W Torre. Mas vai ser. Vai ser? Vai. Mas 20 horas na próxima quinta-feira. Bom, vamos ver se não mudam as coisas até lá. É importante uma vitória. É possível uma vitória? Mas ontem o Palmeiras não jogou nada, hein? Jogou nada. Vamos combinar, o Palmeiras, Ave Maria. E não tem jogado. O primeiro tempo, mais ou menos. O segundo tempo foi todinho do São Paulo. Todinho do São Paulo.
O Dorival Júnior pegou o nosso querido português, né, e colocou no bolso. Fez assim, ó, fica quietinho aí, né, e aprenda a jogar futebol. É bom, porque ele é muito prepotente e assim ele entra na linha, né, como dizia minha avó no passado. Entrar na linha né, fazer andar pelo certinho ali, né? Aquele corredor polonês. E agora, o São Paulo, se repetir o futebol de ontem, classifica. Olha, então a gente vai ver isso daí, Chicão. Com 3 vitórias seguidas. Contra o Tigre, pela Sul-Americana, contra o Fluminense, igual o Dorival comentou, e mais recentemente ontem, diante do Palmeiras. E aí, os jogadores, em sua maioria, foram repetidos, né? O goleiro Rafael, o Rafinha na lateral, jogando os 4 jogos, só aí em uma das partidas o Natan é que jogou, o Arboleda presente também em 4 partidas, Alan Franco, junto com o Beraldo que se machucou, ainda está nessa fase, né? Ontem estava com o tornozelo ainda inchado ali e ainda não tem uma previsão de retorno, e na lateral esquerda o Caio Paulista, também em um jogo o Patrick. Então, a defesa que vem sendo construída aí com muito pouco tempo no trabalho do Dorival Júnior. Lembrando que ele está aí mais ou menos 70 dias à frente do São Paulo neste retorno, retomando os trabalhos e conseguindo esses bons resultados. E não sei se vocês concordam comigo, mas uma boa defesa é o que precisa para casa estar no lugar. É ou não é, Zé Paz? Se você falou, quem sou eu para discordar, viu, Marina? Vamos ver o que acha a galera aqui. Até porque, né, Bacégio, Chico, a defesa do São Paulo vem mudando aí com algumas lesões, né? O Beraldo se machucou, aí o Diego Costa se machucou também num dado momento. O Diego Costa hoje parece que está atrás do Alan Franco. O Alan Franco entra, dá tudo certo. É por aí, Bacégio? É por aí sim, Zé Paz, porque o Beraldo e o Arboleda, eles ficaram durante um bom período sem sofrer gols, né? Sempre que a dupla de zaga era formada por esses dois jogadores, o São Paulo saía com a meta intacta. Depois, o Dorival teve que rodar um pouco mais a zaga, dar oportunidades ao Alan Franco, dar algumas outras oportunidades ao Diego Costa. A zaga, ela foi mudando. O São Paulo sofreu alguns gols, mas o Dorival Júnior, ele tem por característica, todo o trabalho dele costuma contar com uma defesa sólida. Ele dá prioridade a isso porque ele sabe que se a defesa estiver organizada e ele não sofrer gols, o trabalho fica mais fácil porque ele só precisa se preocupar em fazer pelo menos um. Agora, o Caio Paulista era um jogador que preocupava muito o Dorival Júnior pelo fato de ele ser um atacante de origem que passou a atuar há muito pouco tempo na lateral esquerda. Do meio para frente, a gente não tem dúvidas e o torcedor mesmo está vendo a qualidade do Caio Paulista. Ele é um jogador muito habilidoso, é o maior driblador do elenco do São Paulo hoje, vem levando a melhor na maioria dos duelos individuais ali pela esquerda, no setor ofensivo, mas na defesa, no início ele pecava um pouco, agora não mais. Porque o Dorival tem trabalhado muito, especialmente com o Caio Paulista, os aspectos defensivos, a linha de posicionamento, a bola aérea, como ele tem que fechar o espaço do atacante ou do lateral direito. E isso tem ajudado muito o Caio Paulista, que vai cada vez mais se consolidando como uma unanimidade no São Paulo, né? Então, sem dúvida nenhuma, essa parte defensiva do São Paulo é algo que tem que ser considerado e até exaltado, porque o Dorival Júnior vem fazendo um grandíssimo trabalho em relação a arrumar esse sistema defensivo, mesmo com tantos desfalques. Porque a gente lembra que o Igor Vinícius, titular absoluto da lateral direita, está lesionado. Wellington, titular absoluto na lateral esquerda, lesionado. Ferrarese, lesionado. Beraldo agora lesionado. Então, mesmo sem várias opções que talvez seriam titulares, a defesa do São Paulo segue sendo bastante sólida. E aí, Chico, rapidinho, Dorival, o melhor técnico do Brasil? Olha, não é o melhor técnico do Brasil, mas deu um nó tático no Abel Ferreira, né? Que não é o melhor técnico do Brasil, é português, por isso que não pode ser técnico brasileiro, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, seja qual for a tática que o Dorival vai usar daqui para frente, que ele não deixe de defender com 8 e atacar com 2. Principalmente contra o Palmeiras. O Palmeiras, resumindo tudo, se defende com 7 e ataca com 3. E se ele continuar nessa toada, ele vai ter sempre um homem para atacar e 2 super atacantes para incomodar a defesa do Palmeiras. Então, Dorival,
fica na sua que ninguém se machuca. É isso aí. Bom, hoje eu venho só para trazer as informações, portanto, daqui a pouquinho vocês vão falar sobre o desempenho das duas equipes, a vantagem do São Paulo. Enfim, ontem o Calil, de pertinho, direto do estádio do Morumbi, comentou o jogo. E toda vez que o São Paulo joga, no dia seguinte, a gente atualiza algumas situações no departamento médico. Ontem, até o Dorival falou que o São Paulo precisa de uma reza, já que 2 atletas substituídos, 3 na verdade, porque o Alan Franco depois também foi substituído por lesão. Então Caleri, Luciano e Alan Franco, ele perdeu 3 atletas substituídos, atletas que estavam sentindo algumas dores. E a gente vem no dia seguinte para atualizar o departamento médico. Vamos lá. Luciano, dores na panturrilha. Caleri, dores nas costas novamente, foi para o sacrifício, jogou meio tempo e depois não aguentou mais. E o Alan Franco, que sentiu dores na perna direita. Os 3 passaram por exames e não há nenhuma lesão detectada. Portanto, agora eles precisam melhorar das dores para ficarem à disposição do técnico Dorival Júnior. Resta saber se para o final de semana contra o Bragantino em Bragança Paulista, sábado às 4 da tarde, ou se de repente serão preservados para o segundo duelo contra o Palmeiras na quinta-feira, jogo que acontecerá no Allianz Parque às 8 da noite. Portanto, os 3 que saíram ontem não apresentam lesões. São apenas dores e por isso ficarão em tratamento, em observação. Perfeito? Perfeito. Boas notícias. Thales Costa e Moreira, Thales Costa meio-campista, recuperado de um problema no menisco. E Moreira, lateral direito, que se recuperou de uma lesão ligamentar no joelho, já estão treinando normalmente com os demais jogadores sem restrições, como o lateral esquerdo Wellington, como o centroavante Alexandre Pato. Agora resta ao Dorival entender que os atletas podem ser relacionados para ajudar o São Paulo.